Bom dia a todos, alunos, professores, meninas, nossas alunas do Colégio Marista Santa Maria, Maria Paula e Lorenza, professor Luiz Fernando. Num primeiro momento, queria agradecer lá do Colégio Maria Imaculada o professor Heitor, vice-diretor da escola, a professora Nicole, coordenadora pedagógica, que nos possibilitou acontecer esse evento, junto com nossos alunos do ensino médio do Colégio Marista Santa Maria. Para começar, nós gostaríamos de explicar um pouquinho do nosso projeto. O foco está em informar cada vez mais os atletas de nível amador sobre o funcionamento do exame antidoping, aos quais existem substâncias proibidas. Por mais que a agência de exame antidoping, a Agência Mundial de Exame Antidoping, divulgue com frequência a lista de fármacos ilícitos, muitos atletas não têm conhecimento nem mesmo de como é realizado o exame. Por isso, nosso objetivo principal é evitar a dopagem acidental, colaborando com o máximo de informações. Hoje temos aqui, para falar sobre dopagem, o nosso professor de Educação Física da UFSM, mestre e doutor em Ciências Biológicas, experiente em Fisiologia e Bioquímica, membro da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e desenvolvedor de pesquisas que analisam o impacto das ações educacionais desenvolvidas pela Autoridade Brasileira de Dopagem em atletas olímpicos e paralímpicos. O nosso professor Luiz Fernando Reis. Tenha a bondade, professor. Agora passo a palavra às alunas que irão ter esse bate-papo com o professor Luiz Fernando. Agradeço a participação de todos. Bom dia, gente. Para darmos início ao nosso bate-papo, gostaríamos de te agradecer, Fernando, por ter aceitado mais uma vez o nosso convite e estar aqui com a gente, fazendo parte do nosso projeto. Vamos dar início às perguntas e, no final, a gente vai ter um momento de dúvidas que o pessoal de Canela pode mandar pelo chat. Bom, para começar, acho que a pergunta mais importante que resume o nosso trabalho é: por que é tão importante falar de dopagem, principalmente no ambiente jovem e escolar? Então, primeiramente, queria agradecer a presença de todos e agradecer o Catila pelo convite, né? Eu já acompanho um pouco o trabalho de vocês, né? Sei que esse grupo específico já tem feito um esforço, principalmente em estudar o tema, que é um tema, eu falo para todos, difícil de entendimento, né? E a desinformação, no caso, é o grande ponto nevrálgico assim que a gente precisa combater, principalmente quando a gente fala de esporte, né? Quando a gente fala do esporte, modificando estilo de vida e saúde. Tá? Então, queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. E em relação à pergunta, eu acho que a gente precisa dividir, sabe? Não sei se eu estou respondendo você certinho. Duas coisas. Uma coisa é o esporte de alto rendimento. A outra coisa é aquele esporte que a gente faz por qualidade de vida, sabe? Então, assim, quando a gente fala em esporte de alto rendimento, e aí entra a parte de dopagem, né? Quando a gente fala em esporte de alto rendimento, gente, um detalhe específico é segundos, né, de diferença de um para outro. É uma vida inteira de trabalho. Então,
Mas quando a gente fala, quando a gente abrange de uma forma mais geral, assim, sabe? Na saúde, existe uma outra forma de entender a suplementação, de entender a dopagem, entenderam? Então, eu acho que estudar esse tema é além de simplesmente a dopagem. É uma coisa que vai muito daquilo que vocês estão fazendo, que é um trabalho formiguinha, que a ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, tenta fazer junto com a UADA, que é uma conscientização e uma educação. Para vocês, assim, que parece que a gente está muito longe, né? Mas não pensem que o alto rendimento sabe tudo. Muitas vezes, a percepção que a gente tem do alto rendimento, quando a gente chega no alto rendimento, a gente vê, mas não era tudo isso. Não era tudo isso em termos de profissionalismo, entendeu? E isso é o grande detalhe que a gente precisa entender, estudar. Sim, até, tipo, por exemplo, a gente pesquisou diversos casos de atletas profissionais mesmo, que foram pegos no exame antidoping de maneira acidental, e a gente percebeu que, às vezes, comissão técnica, nutricionista, tudo isso, às vezes, é muito despreparado. Então, existem falhas tanto no alto rendimento quanto no nível amador, né? Isso, perfeito. Se você olhar, por exemplo, a Federação Gaúcha de Futebol, agora da segunda divisão de acesso, ou até mesmo na Série A, o clube que solicita o antidopagem tem que pagar. Então, assim, para você ter uma noção, é caro. Quem já sabe disso, como é difícil fazer esporte no interior do estado, então a dificuldade financeira, isso repercute aonde? Pô, imagina eu tenho que ainda pagar ainda mais para fazer o sistema de dopagem. Né? Então, assim, eu estou falando em alto rendimento. Entendeu? Então, assim, é uma lacuna muito grande. E aí que eu falo em relação às agências reguladoras, né? Autoridade, Confederação, Associação Brasileira de Farmacêuticos, Conselho Nacional de Farmácia, Anvisa. É um iceberg, gente. É uma pontinha só que tu tá vendo da manipulação de medicamentos que dá, entendeu? Que dá aparecem, mas assim, nem eles se entendem direito. Então é preciso que esteja uma legislação que proteja principalmente quem? O atleta. Né? O atleta que não sabe. Nós fizemos um trabalho com atletas que foram a Tóquio, os olímpicos que foram a Tóquio, e com o staff deles, né? Deu mais de 200 pessoas. Quase 7% a 10% dos atletas, se o médico mandasse tomar, eles iam tomar. Ou, pior, olha a loucura, eu estou falando do alto rendimento esporte olímpico. Dessa pesquisa nossa, nessa nossa pesquisa, nós avaliamos assim esses atletas de todas as modalidades, tanto olímpico quanto paralímpico, quase 10%, em algum momento na vida já fizeram uso de substância. Então, eu não estou falando de esporte amador, estou falando de alto rendimento. Quando a gente abre para o esporte amador, meu Deus, é uma coisa, entendeu? A desinformação é muito grande. É um dos nossos maiores medos, assim, é os atletas amadores, né? Que hoje em dia estão jogando num time de base, mas que futuramente podem subir para um profissional e de uma hora para outra você tem que fazer o exame antidoping e acabar caindo, né? Eu acho que a grande, se nós conversarmos um pouco sobre isso, a lista ela é muito dinâmica, né? E se tu for ver o doping, a dopagem, né? Ela vem, gente, assim, desde a época dos gregos. O pessoal lá pegava o suor dos gladiadores e achavam que tomando aquele negócio lá ia ficar mais forte. Então, assim, né? A medicina oriental, que a gente não conhece muito, utiliza muito de chás e ervas e princípios ativos de plantas que são especificamente de estimulante. Então, esse negócio já vem há um bom tempo, entendeu o que eu estou falando? Então, assim, por que eu estou dizendo tudo isso? É porque não que o Luiz Fernando, que o Nando é contra o suplemento, assim por diante, não é isso. Mas eu acho que na nossa área específica da educação física, eu sempre falo para meus alunos, antes de suplementar ou antes de fazer qualquer coisa, qual que é realmente o teu plano, né? Qual é o teu objetivo com o teu treinamento? Eu acho que está esquecendo muito isso. E muitos atletas, assim, eu estou falando para amador, utilizam o suplemento ou utilizam de substâncias como bengala mesmo.
sabe? E esquecem muitas vezes que o treinamento, né? Que a periodização desse treino, ou de quanto esse cara está realmente disposto a ter, ou fazer escolha para ter aquele rendimento, né? E usam dessas substâncias de uma forma errada. Sim, eu lembro uma vez que acho que tu comentou até que a dopagem está sempre à frente da antidopagem. Então, às vezes, como tu mesmo comentou, começou lá nos gregos, nas primeiras Olimpíadas. Primeiro, a gente tem o resultado negativo, por exemplo, que foi um caso de morte, ou primeiro a gente tem o obstáculo da saúde para depois descobrir realmente o que que é, né? Porque até tu descobrir, alguém já usou, alguém já se beneficiou ou se prejudicou com aquilo. Isso, eu acho que os casos mais recentes não, né? Mas assim, se a gente for olhar, tem na Netflix, assistam, é Ícaro, documentário, não sei se alguém já assistiu, mas se vocês olharem aquele documentário, ele começa fazendo o mesmo sistema de dopagem que o Armstrong usava no Tour de France. Então, para você ter uma noção, o Tour de France que é os ciclistas, aquele famoso Tour de France, eles utilizavam um sistema de vários tipos de dopagem para melhorar a performance. O rapaz que fez o documentário fez isso com ele. Ele mesmo fez com ele virou cobaia. E pasmem, não melhorou nada. Ou seja, muitas vezes, até aquilo que ele está tomando não está melhorando para nada. Não adianta nada. Quando a gente fala, por exemplo, eu trabalhei um tempo com creatina. Todo mundo deve tomar creatina, ou já tomou creatina, ou vai tomar a suplementação de creatina. Por que a creatina ficou tão importante hoje? Milhões e milhões de dólares por ano. Porque quando ganhou 100 metros na Olimpíada de Barcelona, o atleta falou: olha, a creatina me ajudou a chegar mais rápido. Gente, a creatina, eu sou pesquisador, vai, 5%. Entendeu? Máximo. Não estou. Muita diferença. Então, olhem bem o que eu estou falando. Agora tu extrapola isso para a gurizada que vai para academia. Gurizada, será que é isso mesmo? Será que é a creatina? Estou só dando exemplo de uma coisa que é extremamente normal, tá? Será que é realmente o whey? Ou falta a percepção do cara? Ô, meu, como é que tá o meu treino? Será que não? Então, a gente tem que começar a se cuidar um pouco nisso aí, né? Não sei se é isso que você mais ou menos está falando. A falta de informações pode prejudicar o atleta e a instituição, manchar a imagem, enfim. Eu acho assim que quando a gente fala em alto rendimento, são pequenos detalhes, né? E aquilo que eu falei para vocês, falar em alto rendimento não é falar muitas vezes não é muitas vezes saúde, né? Então, o alto rendimento realmente ele tem um objetivo, né? E utilizar desses suplementos ou dessa parte para alcançar aquilo ali, mancha sim. Por que que mancha? Porque eu volto a dizer, esqueçam a parte de doping, esqueçam a parte de dopagem, esqueçam a parte de suplementação. Quando tu vai ser um atleta de alto rendimento, você vai ter que passar por peneiras, muitas peneiras. Então, será que é realmente isso que tu está fazendo? Ele vale a pena? Né? Não julgando, não entrando em valores aqui, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas como a gente fala em alto rendimento, gente, eu estou falando de uma porcentagem pífia, muito pequena. Depois que tu chega lá também, cair num exame assim e manchar a tua imagem, depois é muito difícil reconstruir, né? Tudo que tu conquistou, às vezes até acidentalmente por estar tomando alguma coisa que tu não sabe, de repente, do nada, tua carreira toda vai por água abaixo. E isso é muito difícil, a reputação do clube também que tu representa. Para você ter uma noção, em 1967 começou a listagem de substâncias dopantes. Até 67 era uma loucura. Então, assim, para tu ter uma noção como ficou o negócio, não sei se vocês acompanham, mas a Rússia, ela foi banida. Ela institucionalizou o doping. Sabe o que é isso, cara? Olha a loucura que os caras chegaram. Botou assim, todo mundo, entendeu? O governo lá estava assumindo que todo mundo olha a loucura, porque extrapola, tá, gurias? Assim, o outro lado também extrapola, mancha as entidades
As confederações, pô, o COB, hoje, para você ter uma noção, o COB hoje, o Comitê Olímpico Brasileiro, junto com essas instituições da farmácia, eles estão muito preocupados justamente com os casos da Tandara, com os vários casos que estão acontecendo de contaminação por farmácia de manipulação. Entendeu? Então a Anvisa hoje está tendo a partir dessas coisas, está tentando fazer o que não um selo de qualidade, mas que seja, por exemplo, em aplicativo, o atleta consiga ver, essa empresa aqui já deu contaminação. Sim, a gente pesquisou, por exemplo, agora tem uma lei, né, que obriga todas as farmácias de manipulação a colocarem no rótulo, porque antes muitas coisas eram escondidas. O atleta comprava o suplemento manipulado e chegava lá e tinha uma substância que não constava no rótulo. Para você ter uma noção como é que é interessante isso que estão falando, que é bem interessante, né? E dá conversa para um eito aí. Eu acho que a Chapecoense, uma vez, eu fiquei sabendo com o pessoal lá, sei lá, o Catila é atleta deles lá, ele estava suplementando com um whey lá, né? Um suplemento X. Não sei se era o Chapecoense. Então, o que eles faziam? Eles guardavam o mesmo lote da suplementação do Catila num cofre. Por quê? Porque se o Catila fosse pego no antidoping, eles tinham que o suplemento lacrado. A ABCD agora só aceita lacrado. Por quê? Porque quando tu vai trabalhar em farmácia de manipulação de empresa de pequeno porte, daqui a pouco tu tá manipulando o negócio ali e o cielo já foi pego. Então vários já foram pegos nesse negócio. E muitas vezes, gente, é isso que eu falei para vocês. No amador, cara, mas imperceptível. Mas no alto rendimento, gurias, que envolve muito dinheiro, aí já muda. Qualquer coisinha, sabe? Aí o ser humano, né, que é o projetinho que não deu certo, que eu sempre brinco. Aí o ser humano começa a aparecer, começa a botar as garras, então já vem business, né? Essa é a recomendação, né? Ter sempre que tu for comprar na farmácia manipulada, comprar um lote e deixar guardado em casa, lacrado, para caso acabe caindo no exame, ter como comprovar, né? Isso. E principalmente, né? Porque agora, assim, o atleta, principalmente, né? Que realmente sabe, como é que eu vou explicar? Que tem os objetivos na sua vida, sabe? Traçados para chegar ao alto rendimento. Tu realmente tu não pode mais ser amador. Não, digo amador, sabe? É a tua carreira, cara. Eu não tô fazendo juízo de valores, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a gente volta e meia conversa com o pessoal do alto rendimento, assim. Atletismo tem muito, tá, gurias? E situações em que o cara fala assim, Bate, mas se eu não fizesse aquilo ali, eu não ia conseguir o patrocínio, eu preciso do patrocínio para sobreviver. Então, assim, Até muito porque às vezes é difícil. muito caro, né? Por exemplo, Caro isso demais. que a Maria falou de ter sempre a contraprova, se tu vai tomar um suplemento todo mês tu tem que comprar, tu vai comprar o dobro, tu vai gastar o dobro de dinheiro. E muita gente não faz, porque acha que nunca vai acontecer com ele, né? Sim. E aí. A gente tem noção, muitas vezes, que o atleta, por exemplo, dá sempre o exemplo do atleta olímpico, né? Se for pegar a média, eu não sei mais como é que está hoje, mas tá em que a média de salário de um atleta olímpico hoje que recebe bolsa atleta é que é 4, 5 mil, não sei. Então é pouco. Esse cara sobreviver só disso. Então ele tem que ter patrocínio. Então mexe com muita coisa. Então, assim, claro que a gente sempre vê, gurizada, os top, né, da lista. Esses caras do vôlei, me ajuda? Basquete, tu vê só os caras, mas assim, um cara hoje começa no Minas, no basquete mesmo, é um auxílio de custo de R$ 2.000. Eu tô falando em Minas tênis, cara. Que são pessoas que teoricamente já estão num nível de basquete lá em cima. Acho que hoje em dia o único esporte que realmente teria condições é o futebol, e o futebol profissional, porque na base também 3% só. muito desvalorizado. 3%. Então, se tu olhar isso aí. E aí eu tenho a minha crítica em relação. Não que eu não goste de futebol, né? Eu gosto, tô sofrendo que eu sou colorado. Mas assim, o, o amadorismo, né, tia? Aí realmente eu vou dizer para vocês, isso aí em alto rendimento é amadorismo. Aí eu realmente não tenho. Aí é inadmissível que um clube que gasta o que gasta e clubes que gastam o que gastam não tenham essa situação de controle do atleta, né? Então, assim, hoje em dia não tem mais lugar para isso, né? Tu acha que os atletas amadores, principalmente no futebol de base, no vôlei, no basquete, porque tem muito essa coisa de começar na escolinha quando pequeno e depois ir evoluindo e de repente chegar no profissional.
Tu acha que quando eles chegam no profissional, eles já estão bem informados, eles já sabem as substâncias, eles sabem tudo que eles estão consumindo, ou é muito assim, solto? Solto. Ou então tem uma comissão técnica, preparadores físicos por trás disso que podem orientar e ajudá-lo? Olha só. Vou dizer para vocês, gurias, é um trabalho de formiguinha, tá? Vamos falar a verdade. A Agência Mundial de Controle de Dopagem, ela tem uns programas educacionais no mundo inteiro, tá? Nós submetemos nós submetemos um edital, chegamos no último estágio, não conseguimos ganhar esse projeto. Mas a nossa ideia, Santa Maria aqui, nós fizemos uma minuta de parceria com a ABCD. Olha onde é que eu vou chegar. Nós não temos hoje, nas escolas de educação física, nas universidades, de educação física, fisioterapia, medicina, me ajuda, direito, porque tem a parte penal disso, não se fala em dopagem. Então pensa comigo, como é que o atleta de amador que vai entrar numa escolinha vai saber se o professor que está sendo formado para preparar a escolinha não sabe? Entendeu? E daí, de repente, ele é surpreendido para fazer o primeiro exame da vida dele. Nem sabe. E não sabe nada do que tem que fazer, ou qual suplemento que ele está tomando, e às vezes nem como tu disse, o próprio professor, o preparador, não sabe o que ele está tomando, não sabe, não tem informações sobre aquilo. Não tem informação nenhuma. Ou pior, né? Pior, tem a informação e usa para o outro lado. Né? Ele sabe que existe o exame e aí faz o quê? Faz a falcatrua junto com o atleta para burlar o pessoal. Eu posso trazer aqui o pessoal da ABCD, eles podem ficar o dia inteiro falando, porque já se faz disso, né? Por exemplo, o atleta é responsável por tudo aquilo que ele consome, né? Então acaba que essa má-fé, ou às vezes até desconhecimento dos profissionais da comissão técnica, respinga no atleta, porque quem está sendo visto, quem está sendo divulgado e quem vai cair realmente no exame é o atleta. E às vezes não é nem por culpa, entre aspas, dele. Ele foi responsável de não se aprofundar mais, mas muitas vezes a comissão técnica tem uma parcela muito grande de culpa. Isso é muito importante. Né? Não, e vou dizer para ti, não tem mocinho nesse meio, tá? Não existe mocinho nesse meio. Não existe. E não existe mocinho que eu falo para ti na parte de staff, que é a parte do pessoal que dá apoio, não existe. Existe muito comércio nisso, existe muito dinheiro envolvido atrás. E o que a gente vê? O atleta. Então, o atleta é a pontinha que tu tá vendo. Existe uma galera embaixo dele que depende muitas vezes dele. Entendeu? Por isso que a gente precisa fazer o quê? É educar, né? Para que esse atleta, quando chegar desde a categoria de base até... E principalmente as pessoas que dão apoio a esse atleta, elas têm o discernimento de saber educar. Vocês terem uma noção, eu dou aula de fisiologia e eu dou aula de bioquímica por 3º grau, que é a universidade. Existem brigas homéricas dentro de sala de aula sobre o tema Anabol. Eu estou falando com pessoas que já estão sendo professores. O que tu acha que esses caras vão passar quando chegar para a gurizada que chega na academia? Eles vão falar o quê? Entendeu? Então já começa errado aí. Existe uma briga dentro delas. Tem gente que fala hoje que é normal. E que o anormal é ser limpo. Nós chegamos ao... Gurias, eu tô falando sério? Chegou o anormal. O ser diferente é ser limpo. Como assim? Não, cara. Então tá se perdendo tudo. Catila pode ter, trabalha com categoria base, é só tu falar com essa gurizada hoje. E a academia, e a mídia, tudo influencia. Um dos grandes problemas é a mídia, né? Porque o pessoal vê ali na internet uma creatina que é boa, começa a tomar sem nem pesquisar nada e... E toma, né? E toma. Mas é isso aí, vocês estão certas, eu acho que... também não adianta só ficar falando e não fazer nada, né? Então, parabéns mais uma vez à instituição que está tomando
né, esse tema como uma coisa boa. E nós temos na universidade também alguns projetos de divulgação, mas eu volto a dizer, enquanto não tiver uma política pública de inserção de recurso financeiro para o desenvolvimento desse tema, desculpa, vão ter pessoas assim que, sabe, estão lutando sempre, remando, e porque eu volto a dizer, sempre vai estar na frente, né? Sempre vai estar na frente. Eles vão estar sempre na frente do antidoping, né? Incrível. Explica um pouquinho mais pra gente sobre os diuréticos serem proibidos, porque muita gente acaba usando com uma frequência enorme e não faz a menor ideia dos problemas que tem por trás de tudo isso, né? Olha só. É legal porque quando eu recebi o convite do Catila, até eu estava pensando, o que será que eles vão perguntar, né, cara? Vão falar o quê comigo? E o diurético, gurias, ele é utilizado, por exemplo, para pessoas que têm hipertensão, né? Olha a loucura que é. Sempre fala a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, dificilmente, a gurizada que faz exercício aí, só se a bexiga estiver cheia. Mas dificilmente durante o exercício tem vontade de fazer xixi, né? Não tem. Pô, Nando, por quê? Nosso sistema, antes de falar sobre o diurético, nosso sistema renal, quando a gente começa a desidratar, ele começa a reabsorver, ao invés de eliminar, ele reabsorve sódio e água. Aí aumenta a volemia. Como tu está desidratando, esse aumento de água faz aumentar a pressão arterial. Por isso que no Uruguai, nesses países, o pessoal não come carne com sal, né? Tu quer botar sal, tu põe. Mas por quê? Porque se tu come sal, tu vai fazer o quê? Tu vai aumentar a pressão arterial. O que que faz o diurético? Ele elimina o sal. Só que tu já colocou nesse café numa xicrinha, bem pequenininha, fica preto, né? Bem escuro. O que que acontece se ao invés dessa xicrinha for uma jarra? Como é que fica esse café? Não fica Diluído. tão preto. Não fica tão preto. Bingo! O que que tu acha que faz o diurético? Quando tu elimina mais aquilo que tu suplementou e que tu fez de bobagem, desaparece. Então ele mascara. Como eu estou falando em picomol, nanograma, coisas bem pequenas, é simples. Tu está eliminando mais água e, consequentemente, tu está mascarando aquilo que tu está fazendo de errado. Esse é o diurético, viu? Então, não é o diurético, ele é doping, claro que ele é, mas ele mascara muitas vezes, ou dilui-se nesse café. Estou dando só um exemplo bem chulo, tá, gurizada? Do que uma coisa porque tu tem valores de referência, né? Tanto. Passou esse valor, pode ser pego. Não, e às vezes até os atletas nem usam pra isso, realmente, tipo, pra desinchar, ou porque tem costume de usar, porque retém muito líquido, usam pra desinchar e acabam tomando em excesso quando vão fazer o exame e acabam sendo punidos, né? O outro caso específico é os anti-inflamatórios, né? Nós até estávamos com um projeto bem interessante com o pessoal da Itália até, que é, olha só, o ibuprofeno e o lá com o paracetamol, não sei qual é que eram os dois, que são os tipos de anti-inflamatório que eles descobriram um tempo atrás que ele inibia uma enzima lá que degradava o hormônio anabol. Nós temos hormônios endógenos. Então, eles estavam utilizando esses tipos de anti-inflamatório para o combate do câncer. O que o ser humano faz? Altas concentrações de anti-inflamatório na corrente sanguínea de atletas. Tipo assim, o normal é X, ele tinha X mais Y. Por quê? Não, porque ele sente dor. Será que é por sentir dor ou por diminuir? Quando a gente faz a coleta da urina para fazer a análise do anabol, a gente pega ele, né? Se tu inibe a enzima que forma na urina, o que acontece? Tu vai ter pouco. Então, é possível mascarando uma ação de anabol. Entendeu? Pô, um simples ibuprofeno, gente. Só que esse que o pessoal tem que entender. Entendeu? O diurético, papapá. Eles são essenciais. Qual é o problema? Hoje tem regras assim que tu pode utilizar de tanto a tanto. Isso aí tem que ser bem controladinho, né? Porque às vezes até um anti-inflamatório pra diminuir a dor, tu acaba tendo vantagem, né? Enquanto os outros estão competindo com dor, tu tá competindo sem sentir nada. Isso é uma vantagem.
Nós temos trabalhos do nosso laboratório que já provaram em modelo experimental, sim. Sim. Que muitas vezes a gente não ganha por ter mais, a gente ganha por perder menos. E aí, né, quando tu diminui a dor, né, e no esporte em geral, gente, a gente tem que perceber uma coisa que é bem interessante, a parte biológica. Quando tu chegar ao teu máximo, pode ter certeza que tu vai mais uns 30, 40% ainda. Tu não chegou no teu máximo. Tu acha que chegou no teu máximo. Mas fisiologicamente falando e biologicamente falando, tu tem uma janela maior que é de ser explorada. É isso mesmo. É o famoso. Para ti, quais são os principais desafios na pesquisa sobre desinformação e doping? Hoje, eu acredito que a conscientização de pessoas que formam opinião, de inserção desse tema para uma população que vai ser formador de opinião. Acho que esse é o grande desafio hoje nosso. Porque eu vou dizer mais, por um outro lado, tem uma parte muito legal, assim. A informação e essa facilidade da informação hoje, se ela for utilizada de uma forma boa, essa gurizada aí, né, pode vir a ter. Eu sempre dou o exemplo do cigarro, né? O meu pai, a minha mãe, meus avós, vocês, não sei se é óbvio que vocês não lembram, não vão lembrar, mas se vocês falarem com eles, tinha cinzeiro no ônibus. Os caras tinham cinzeiro no ônibus. No avião se fumava. Hoje em dia, o que acontece? Já se sabe, né? Pô, o pessoal tá. É um trabalho. Então, a mudança de concepção, e eu dou sempre esse exemplo do cigarro, a mudança de concepção a partir de pessoas que vão formar opinião, eu acho que esse é o grande boom, assim, nosso, para realmente deslanchar e daqui a algum tempo, quem sabe, né? Esse tema seja uma coisa tipo cigarro. Ô, meu, pô, para com esse negócio aí. Para de tomar esse negócio que vai te fazer mal. Ou, sabe, o atleta de alto rendimento, tipo, tenha seu staff, pessoas que consigam dar suporte para ele, ó, tranquilo, né? Até porque a cada momento é descoberto substâncias novas, né? Então, primeiro alguém vai ser pego, vai identificar a vantagem para depois a gente descobrir. Então, a pesquisa ela não pode parar, Não. porque tem pomada, tem diurético, Tudo. tem anti-inflamatório, tudo isso é um mundo muito grande que tem para ser descoberto ainda, né? Tem uma partezinha que é aquilo que eu falei para vocês, né? Por um lado, o ser humano está evoluindo tanto, né, em termos de desenvolvimento de técnicas para o bem, sabe? Que é principalmente a parte de cura, tentar curar câncer, Alzheimer, sabe? Essas coisas assim. Pô, tá muito avançado, gurias. Só que ao mesmo tempo que tu descobre técnicas de transcriptoma, microRNA, sabe? A parte genética muito forte naquilo ali. O ser humano tá usando isso para, eu quero ter um filho com cor do olho X, sabe? Então, ao mesmo tempo que você, pô, tá tentando salvar a gente, tem uma galera que pensa ao contrário, né? Que pega aquele conhecimento e joga pro outro lado. E é difícil, é difícil. Mas assim, a gente tem que sempre pegar o lado bom, né? O copo cheio, né? E o que que tu acha que pode ser feito para melhorar a comunicação científica entre os jovens, por exemplo, o diálogo entre os pesquisadores e os jovens nas escolas, enfim, em campanhas, porque às vezes é isso que a gente comentou, os jovens não estão sabendo de tudo que está acontecendo no quesito substâncias que estão sendo cada vez descobertas mais, enfim, qual tu acha que é o maior desafio da comunicação? O maior desafio da comunicação é a inserção dentro do dia a dia do jovem, né? Tu só vai criar capacidade da gurizada entender se alguma coisa mexer na rotina deles. Então, todo mundo aqui ou vai para academia, ou vai jogar alguma coisa, em algum momento vai se deparar com alguém, né? Ou na academia, que é mais, né? Então, sempre tu vai ter. Vamos falar a verdade, gurizada. Todo mundo que vai à academia sabe quem toma e quem não toma. Né? Oh, para com esse negócio aí. Aqui ninguém é bobo mais. Então, aqui todo mundo sabe. O maior desafio nosso em termos de pesquisa nesse tema é quebrar essa barreira. Né? E aí, tirando um pouquinho, indo para a minha área, os alunos que eu formo lá na parte biológica, esse trabalho eu já faço desde 2006.
desde que eu entrei lá. Então, assim, quer fazer, quer utilizar, só não diz que foi meu aluno. Tô nem aí. E não me chama para conversar. Porque tem que ser assim, sabe? Que se tu não fizer se tu não quebrar isso, tu vai começar a ser o diferente. E o normal é o anormal. Não sei se eu me fiz entender. Então, acho que esse é o grande desafio do pesquisador, sair um pouco daquele muro da universidade e cada vez mais se inserir na comunidade nesse sentido, sabe, Gurias? Ó, é fazer o crosstalk, né? A conversa daqui para lá e da universidade para a sociedade, no sentido de quebrar esses paradigmas que, volto a dizer, por não ter essa informação, quando chega para pessoas que fazem uso dessas porqueiras aí, tu começa a mudar o conceito deles. E eu acho que nesse quesito a mídia pode ajudar muito também, né? Porque a gente falou que influencia tanto para o mal, mas para o bem também. Pode ser divulgado de diversas maneiras essas substâncias todas para realmente desde cedo os amadores já irem aprendendo. Perfeito. Essa coisa que tu falou é muito importante, por exemplo, os suplementos é isso que eu falei para ti, né? Trabalhar com a rotina, com o dia a dia de vocês, né? Quem está tomando suplemento, realmente vocês sabem se esse suplemento é o que tem é o que está ali mesmo? Entendeu? Porque assim, ó, quando a gente faz um exercício, gente, eu sempre brinco, né? As tuas células, elas têm uma alteração, né? Que é normal do exercício. Agora imagina tu colocando alguma coisa além daquele estresse do exercício. Será que o jovem realmente vai bancar isso? Cara, realmente vocês são inteligentes ao ponto que tu tem um gatilho, tu vai cutucar essa onça, sabendo que tu tem o gatilho. Tô falando de câncer. Tô falando de outras doenças. Será que vale a pena? Sei. Deixar para a gurizada responder. Entendeu? Essa quebra de paradigma que a gente tem que começar a fazer. Porque ninguém aqui é bobo. A informação que a geração de vocês é uma geração muito evoluída no sentido de rapidez. Ninguém aqui é bobo mais. Então é tu deixar o aluno, deixar a gurizada pensar e tomar a decisão. Se tu quiser ir para cá, meu velho, pode ir. Toda escolha é uma renúncia, já dizia, né? Então vai ter que saber escolher. Trazendo esse eixo que a Lorenza falou da mídia num sentido positivo, né? É o nosso objetivo, porque contando um pouco para ti, para o pessoal, mas eu acho que o Catila já chegou a te mandar, a gente criou um site, que dentro do site tem as substâncias com os seus problemas que podem trazer, e a gente criou uma página no Instagram também, para tudo isso para informar o pessoal amador, né? Isso, perfeito. Parabéns mais uma vez. A gente só tem que bater palma, não adianta. Nós estamos do mesmo lado, a hora. Só que a questão muitas vezes é que a gente lá na universidade é muita coisa junto, assim, mas eu acredito que desde 2018, sabe, quando nós começamos lá com a ABCD, já está tendo alguns frutos, sabe? Demora, né? Mas muitas vezes quando a gente está no meio do furacão, assim, como vocês estão lá, né? Aí, eu sei como é que vocês devem passar. Pô, parece que não está chegando na gurizada, né? Já chegou. É como vocês estão no meio, não dá para ver. Quando a gente sai um pouquinho, vê um pouco de fora, as coisas começam, sabe, com o tempo a ver, olha, começou aqui. Tem bastante pessoas do Brasil já trabalhando com isso, né? Legal. Eu acho que seria isso, os questionamentos. Caso alguém tenha alguma dúvida, podem levantar a mão, a gente vai abrir um espaço para perguntas. E também o pessoal de Canela, qualquer coisa, pode mandar no chat. Vamos lá. Vou começar comigo, Luiz Fernando. Bom, primeiro queria agradecer. Sempre bom conversar contigo. Tu é um cara muito experiente nessa área. Quando a gente teve oportunidade, quando eu tive a oportunidade de poder ajudar as meninas, a primeira pessoa que eu pensei foi em ti, e tu prontamente sempre nos ajudou. É sensacional isso. Muito obrigado. Mas eu falo muito no tripé da universidade, né? Com relação à pesquisa e extensão, né? E isso que as meninas estão fazendo é uma extensão, né? E tu falaste uma coisa muito importante, que é
formar o profissional lá. Esse profissional que sai de lá, saia consciente do objetivo que ele tem com a sociedade. E a partir daí, essa extensão ela vem como consequência, né? De a gente quebrar, como tu falaste, esse momento que ele precisa ser divulgado, né? E eu vejo que as pessoas que usam hoje, elas não medem as consequências, não medem essas consequências. E eu acho de fundamental importância esse tipo de informação chegar na nossa sociedade, né? A professora Daniela, ano passado, trouxe uma palestra bem interessante para nós aqui também, falando sobre a dopagem. Então, a minha fala é de te agradecer e a gente vai seguir, como tu falaste, um trabalho de formiguinha para informar essa galera desinformada. Isso aí, perfeito, perfeito. Obrigado, Gatila. E é óbvio, né? Não preciso nem falar que as portas estão sempre abertas e nós temos um grupo, sim, que está desenvolvendo esse tema na universidade. Vou dizer para ti, é difícil, meu amigo. Dentro da universidade é muito difícil. Tem uma outra desinformação lá dentro também, que é muito difícil quebrar paradigmas. E é uma luta, assim, que precisa ser feita, né? Precisa ser feito. E eu acho também que isso, sabe, Catila, para corroborar um pouco, assim, com a ideia de como a gente vive hoje em sociedade, né, cara? Né? O quanto o esporte... Eu sou apaixonado, né, cara, por esporte. Mesmo, muitas vezes, as pessoas que me olham assim, o Nando é muito teórico, né? Tu sabe? Cara, eu não sou nada teórico. Eu adoro essa parte prática, né? Então, isso é um paradigma que eu também tive que vencer quando eu tive que fazer bioquímica e fisiologia. Porque as pessoas da educação física achavam que eu era, né? Que eu não sabia nada da parte da prática. É o contrário, gente. É o contrário. É bem ao contrário. Então, são coisas que a gente tem que quebrar. E essa desinformação, quando tu dá a oportunidade pro jovem escolher, eu ainda confio muito. Ninguém aqui é bobo. Eu sempre falo. Nenhum deles é. Aliás, eu tô para te dizer, Catira, que eles são 20 vezes mais espertos que nós na nossa época. Porque eles têm muito mais condições de agregar informação. O que falta é a informação de saber escolher. E é aí que vem a educação, e aí vem a parte legal, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? A nossa aluna perguntou como é feito o exame antidoping. Hoje são as 2 amostras de sangue e urina, né? E eles fazem... Por exemplo, o Campeonato Brasileiro, esse final de semana vai ter rodada, né? Vai ter, acho que agora. Então, ao final de cada rodada, cada jogo, são escolhidos atletas dos 2 times e fazem, então, essa coleta de urina, né? É aleatório? Aleatório. Mas eu não estou mais agora muito próximo da ABCD no sentido de análise. Tem uma área só específica de análise, né? O Brasil até tem um laboratório que é o único da América Latina que faz essas análises. Mas eles também fazem, por exemplo, o Catira sei lá, atleta profissional, e então ele é obrigado, junto com o staff dele, a passar para o comitê qual vai ser o treino dele durante o ano, e ele tá, então, ele pode ser abordado em qualquer momento do treinamento dele, né, para fazer esse exame. Por quê? Não sei se estou te respondendo. Porque muitas vezes acontecia muito antigamente as pessoas fazerem uso, por exemplo, de anabolizantes, né, desses hormônios, e aí deixavam para limpar durante uns meses, e aí quando pegavam na competição, não pegavam, quando iam fazer o exame, não pegavam mais. Então hoje é aleatório até a data. Não, daqui a pouco, chega a semana agora, eu pego o Catila, vem aqui, tira o sangue, e eles fazem essas análises, entendeu? Então não tem mais um dia certo. Em campeonato, eles fazem após as partidas, né? Mas durante os mesociclo e macrociclo de treino, eles podem sortear e achar os atletas, né? Aleatoriamente, né? Você responde?
Eu tenho uma pergunta. Estão me ouvindo? Alô, estamos sim. Oi, Estamos sim, pode fazer. Bom, eu queria saber se existe de alguma maneira algo que dê para fazer para burlar aí o sistema na hora que eles forem, tipo, fazer o exame do doping, se eu consigo, por exemplo, sei lá, tomar água, para, tipo, não mostrar no exame que eu tô ali no caso do doping. Tem várias formas. E várias formas, né? O Eduardo De Rose, que é um dos delegados, hoje não sei se ele está atuando mais, já tá aposentado. Mas em 2012, 13, eu trouxe ele aqui para dar uma palestra aqui em Santa Maria, e ele me contou histórias assim que vocês iam ficar perplexos de como se faz para burlar exame. Olha, muito, muito. Tem gente que, por exemplo, na urina, pegava a urina, né? E tinha um sistema que eles guardavam no reto a urina limpa, e na hora do doping, no simples fato de contrair os glúteos, fazia liberar a urina sem nenhum anabol. Estão entendendo o que eu estou falando? Eles faziam, então chegaram a esse ponto. Algumas atletas de natação, principalmente, faziam junto com o médico. Antigamente, iam junto o médico, né? Então pegava a urina do médico na salinha lá e então assim várias coisas, né? E um detalhe, eu vou aproveitar essa tua pergunta para dizer que é importante também. Tem um detalhe bem importante que é a parte do doping genético, tá? Que já está acontecendo, é bem desenvolvido isso, que ainda existe uma briga grande da agência para tentar pegar essas alterações, porque são alterações no gene. Então eu estou criando, sim, né, os Robocops que eu chamo, né? Os caras geneticamente alterados, que aí tu não pega nem urina, nem sangue. Aluna Valentina. Primeiramente, gostaria de parabenizar as gurias e o Catila pelo trabalho. Acho que é muito legal quando uma pesquisa vira um projeto de extensão e fantástico essa oportunidade que o colégio dá para a gente conseguir se informar sobre isso, até porque o Marista tem muitos jovens atletas, então bem legal mesmo. A gente sabe que tem muito trabalho por trás. E eu tenho duas perguntas. A primeira é se tu acha que, de alguma maneira, as academias deveriam se responsabilizar pela fiscalização de venda e uso de anabolizante das pessoas que frequentam o espaço. E como que eu poderia me proteger do doping acidental se eu utilizo produtos de uma farmácia de manipulação? Primeira, boa pergunta. Como é teu nome, desculpa? Valentina. Valentina, difícil essa primeira pergunta, porque muitas vezes as próprias academias, né, já estão monetizando, né? Mas aí eu vou pegar o teu gancho da segunda questão que tu perguntou e eu vou responder a primeira, né? Como é que tu te sente? Será que tu se sente bem numa academia que tu vê isso aí? Ó, viu? Eu tô colocando vocês em questionamento. Entendeu? Então, assim, responsabilizar uma academia, claro que tem que ser. Tem que ser. Olha, eu faria isso também, né? Mas e o CREF tá fazendo? Sei, eu tô falando porque eu tô de fora, tá? Não sei. Daqui a pouco pode ser que estejam, e aí eu tô falando uma bobagem aqui. Mas o que eu sei hoje, Valentina, que eu vou dizer com todas as letras, é que isso aí tá um negócio extremamente normal. Eu até brinco que eu tava fazendo com o Luzardo lá, o meu ex-aluno, né, personal hoje. E veio um cara, falou comigo. E ele tranquilamente na academia conversando comigo, dizendo: Olha, eu tomei, não sei o que tá me sentindo melhor e bababá. E eu olhei pro Luzardo e falei: Porra, cara, né? Gente, cara, eu que trabalho com isso aí, o cara tá conversando comigo como se fosse uma coisa assim, sabe? Normal, então, não sei. Eu acho que a academia, assim. E em relação à parte de suplemento, né? Segunda, de cruzado, eu acho assim que a primeira coisa que eu acho que tu tem que ter, e hoje está bem acessível, são as informações dessas farmácias. Primeira coisa.
né? Primeira coisa, suplemento. Cara, realmente, quando tu vai pegar um suplemento, tu tá olhando onde é que tá comprando? Ou o cara da loja vai dizer pra ti, não, isso aqui é bom. Geralmente ele fala assim, né? Não, aí geralmente é o mais caro, né? E esse aqui é o melhor. Então, assim, eu acho que vale a pena vocês. Hoje já tem esses aplicativos aí. Então, tu só dá uma olhadinha para ver se essa farmácia tá ou não, né? E para te proteger, principalmente para te proteger. Só para poder informar os alunos, o CREF é o Conselho Regional de Educação Física, que deveria ser o regulador de academias, clubes, né? É. Mas nós não temos uma atuação tão profissional. Esse é um problema, né? Bom, então é isso, pessoal. Acho que a gente encerra por aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida também, pode nos perguntar depois. Esperamos que todos tenham gostado e aprendido bastante. Muito obrigada para o pessoal de Canela também, que acompanhou, tirou as dúvidas. Também, se tiver mais alguma dúvida, pode mandar no chat. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito importante conversar desse assunto contigo e acho que todo mundo aprendeu bastante. Muito obrigada, Nando. E queria avisar que esse videocast vai estar disponível no nosso site, Doping a Desinformação, e se puderem nos seguir na nossa página do Instagram, é o mesmo nome. Ok, obrigado pelo convite. Mais uma vez, eu é que tenho que bater palma para vocês. O trabalho de vocês está sendo muito, muito, muito bem feito. Muito bom mesmo. Continuem, é assim que funciona, né? Provavelmente, eu sempre brinco, né, com os alunos que trabalham comigo no laboratório, vocês vão passar por aqui, né? Mas a continuidade disso, o legado que fica para a escola e principalmente de escolhas até, tá? Das pessoas que eu sei que muitos daqui vão querer fazer a área de saúde ou a área de educação física, enfim, que, que é uma área legal pra caramba, que o esporte vale a pena, né? Que, que, que o legal realmente, para você ter uma noção hoje, gente, para mim finalizar com vocês, tem uma teoria hoje do Nicoleles, é um cara que trabalha com o sistema nervoso central, que ele fala que o nosso cérebro ele é proveniente do nosso movimento. Olha que loucura. Então, assim, a importância do movimento hoje para todas, imagina, para todas as enfermidades que nós temos hoje. Eu sempre brinco com meus alunos, vocês estão sentados numa mina de ouro. Então, já tem uma teoria de 2025 de que todas as alterações que assim, tem no sistema nervoso central, desde o nosso nascimento, andar, gatinhar, começar a se locomover, tem tudo a ver com a parte de movimento. Olha que loucura, né? Então, trabalhar nesse sentido do esporte ser um negócio muito bom, que além da parte de saúde, pode ter essa parte de rendimento e trabalhar a especificidade disso em temas como o de dopagem, é muito bom. Faz a gente escolher, muitas vezes, né, o que a gente quer para a vida. A melhor coisa que a gente tem, e eu sempre brinco com isso, a melhor coisa, que fica para vocês, gurizada, a melhor coisa que tem é tu fazer o que tu gosta. É só isso. Se tu faz o que tu gosta, nada daquilo que tu faz é um trabalho. É uma coisa boa. É só isso. Então, eu posso ficar com vocês conversando aqui o dia inteiro, não tem problema nenhum, porque eu gosto disso aqui. Eu espero que vocês tenham a sorte que eu tive de fazer as coisas e escolherem a coisa que vocês gostam. Tá certo? Obrigado mais uma vez pelo convite e eu estou sempre aberto aí. Vamos lá. Pode falar. Primeiramente, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho, achei um assunto muito importante. Eu tenho uma pergunta, não sei se vocês chegaram a comentar por acaso, vocês têm algum Instagram, alguma coisa assim? Sim, a gente tem o Instagram, é Doping a Desinformação. Muito obrigado. E aqui a gente tem um mimo para ti.